Vamos agora falar de beleza. Está conosco a bela, falando em beleza, a doutora Renata Duarte. Doutora Renata, bom dia. É um grande prazer recebê-la aqui mais uma vez. Prazer é meu. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Panorama FM. Doutora Renata, colunista do Conexão Itajubá. Minha amiga Renata, recentemente passou uma matéria na grande mídia falando sobre contrabando de equipamento médico para estética. Isso aí. Bom, esse negócio de contrabando tem duas vertentes que o brasileiro gosta de dar esses jeitinhos, né? Então, por exemplo, quando você compra um CD pirata, é um CD, é um tipo de contrabando. Ou quando você compra daqueles, como é que chama aquele pessoal que leva aquelas sacoleiro? É contrabando. Sim. Né? Mas existe contrabandos que são toleráveis e tem alguns que não são tão toleráveis assim, principalmente quando você trata de saúde. Sim, sim. O que está acontecendo na área de estética, doutora? Então, ali, aquela matéria, ela deu um enfoque em alguns equipamentos em específico. Na verdade, a ideia não é muito fechar naqueles específicos equipamentos. A ideia é a questão em si que vem acontecendo e que o grande prejudicado nisso é o paciente. Na verdade, o que acontece? Do ponto de vista de alguns médicos, alguns empresários, administradores, o que é o pensamento? Se você compra o aparelho, vou dar como exemplo o aparelho que eu uso, que de todos eles é o mais caro, no campo de estética, né, no mais convencional, por exemplo, o laser de CO2 fracionado. Ele é um equipamento caro, ele é da DECA Lasers, da DECA na Itália, e a DECA, ela vende para o Brasil, para uma outra empresa que chama Top Consult. Consult. Essa empresa, ela distribui no mercado interno, no Brasil. Quer dizer, para você trazer esse aparelho da Itália para o Brasil, se paga um imposto X. Existe um jeitinho brasileiro, que é o quê? Eu vou para a Itália, eu compro diretamente, trago para cá, pulo essa fase do imposto, mas eu entro no Brasil de uma forma totalmente irregular, ou como aquilo que a matéria mostrou. É um fake de um outro equipamento real. Ou seja, esse fake, na verdade, é um clone. Um equipamento se transforma em quantos equipamentos você quiser, contanto que você tenha a nota daquilo. Ou seja, esse equipamento, eu imagino que ele seja mais barato, eu imagino que ele tenha, como todo fake, um material de qualidade inferior que pode acabar vindo a causar algum tipo de dano no que diz respeito ao tratamento estético. Sim, uma das questões é essa, do aparelho similar, vamos dizer assim, com uma tecnologia talvez não tão avançada, não tão segura e tudo que envolve. A outra questão é o mesmíssimo aparelho, vamos dizer, um aparelho como o meu, da DECA, que foi vendido pelo mercado interno regularmente por essa empresa Top Consult. É um aparelho que eu tenho uma etiqueta atrás com o número da regulamentação da vigilância sanitária, um número específico para aquele aparelho. No caso, por exemplo, do exemplo que eu estou citando, laser de CO2 fracionado, chamado Smart Shide DOT, da empresa DECA Laser italiana. Acabou. Ok. Tá? Agora, ele tem toda a certificação. Tem a certificação e outra coisa, eu tive um problema numa ponteira, eu tive um problema da tecnologia, um problema físico, um problema técnico do aparelho, a assistência técnica da Top Consult me dá consultoria, me dá o atendimento que eu precisar. Agora, vamos supor que eu tivesse contrabandeado esse aparelho, tivesse trazido ele regularmente. E aí, eu preciso de uma manutenção. Eu tive um problema na ponteira, eu tive um problema técnico no aparelho. É claro que a pessoa que fez isso, ela não vai levar na manutenção e correr o risco, entre aspas, de ser denunciada. Então, o segundo problema que acontece, não só desse de aparelhos que são de tecnologias similares e provavelmente inferiores, o aparelho que é igualzinho o de mercado interno, que foi vendido regularmente no Brasil, mas que, por ser contrabandeado, o médico tem uma certa dificuldade no momento da assistência técnica. Uma outra questão é essa do momento em que você precisa. E aí, como essas pessoas fazem? Às vezes é um aparelho que se ele tem que fazer um tratamento de várias, vamos dizer, consultas, entre uma consulta e outra, deu um problema, o paciente fica na mão.
fica na mão. Se você não o tiver médico fica, mas o paciente também pode se dar mal, né? Também. Porque... E aí, o que acontece? Esses equipamentos, eles são de uma tecnologia relativamente complexa, né? É claro que tem todo um histórico. Primeiro foi estudado o laser, desde a época de Einstein, tudo que envolve, e depois as tecnologias específicas. Uma vez a tecnologia desenvolvida, as empresas colocam características próprias. E para que você tenha manutenção daquele aparelho com as variáveis próprias dele, o ideal é que seja uma pessoa que entenda daquele em especial. Agora, como é que o paciente vai saber com o que ele está lidando? Sim, como que ele vai fazer? Vamos supor, como que o paciente vai se proteger de toda essa complexidade de coisas? O aparelho que o meu médico usa, ele é um similar, ele é igual, porém ele é contrabandeado, ele é interno, mas não sofre manutenção com frequência. Como que ele vai saber isso? A primeira coisa que a gente tem que saber é se o aparelho tem o número, vamos falar assim, de um jeito bem simples, o número da Anvisa. Se o aparelho é liberado para uso no Brasil, ele tem que ter um número. É um número que a gente pode consultar até no site da Anvisa. Você joga o nome do fabricante, joga o nome específico do aparelho e aquilo dá para você saber se aquele em específico, não a tecnologia. Mas como é que ele faz? Ele pergunta para o médico? Ele pergunta para o médico, como é o nome do aparelho que você vai usar? Vamos supor, eu vou fazer agora um aparelho que está na moda, que é uma tecnologia chamada criolipólise. E eu quero saber, Otávio, como que é o nome do aparelho que você usa? O aparelho que eu uso chama Cryotop Body Redux. Aí, escreve aqui para mim nesse papel. Aí o médico escreve, o profissional escreve, ele vai e joga isso no site da Anvisa. Se ele não achar, porque é um caminho que não é muito fácil, eu confesso, achar, a gente apanha um pouquinho, ele pode ligar no serviço de atendimento da vigilância sanitária e se orientar do que está acontecendo ultimamente, qual que é a posição em relação àquele equipamento em específico. Que prejuízos, assim, no que diz respeito à estética, à saúde do paciente, um aparelho, um clone desse pode trazer? Então, imagina, por exemplo, existem lasers de CO2 que podem custar ao redor de R$200 mil, tá? Então, vamos supor que o dólar fosse R$2, vamos dizer assim, só para arredondar a conta. $100 mil. E existem outros lasers de CO2 chineses, por exemplo, que custam ao redor de $5 mil. Então, imagina um equipamento igual, entre aspas, um custa 5, o outro custa $100 mil. É lógico que existem questões do custo da empresa, para tudo que conta. Mas, de uma forma geral, a gente já dá para prever que esse que custa $5 mil, imagina-se que seja de uma segurança inferior. O que pode acontecer numa situação como essa? O laser, ele tem que ter um meio, vamos dizer assim, quando a gente fala laser de CO2, laser de Nd:YAG, laser de diodo, esse é o meio que propaga o laser, né? Então, essa é uma questão. O laser, o tipo de laser, o comprimento de onda que ele gera, tudo isso são coisas que tem que estar naquele exato ponto para que tudo dê certo. Por exemplo, o meio do laser, o comprimento de onda, a duração do pulso, o número de joules por área, tudo isso tem uma regra que a gente tem que seguir. Vamos supor que eu compre um laser de CO2, que é um laser contrabandeado, um xing-ling da vida. Ele provavelmente, ele não chegaria ao ponto de ser comercializado, eu acredito, se não fosse ao menos um laser de CO2. Então, vamos supor que ele esteja emitindo uma radiação naquele comprimento de onda que ele promete. Mas quem que garante que na hora que você vê na tela que ele está te dando 25 joules por centímetro quadrado? Será que está mesmo? Será que lá dentro ele está calibrado? Mas isso pode o quê? Queimar a pessoa? Exatamente. Pode provocar algum tipo de lesão mais para frente? Vamos supor que eu estou usando o laser de CO2 nesse momento, com esse aparelho contrabandeado, para fazer um resurfacing, um tratamento para trocar a pele do rosto daquele paciente. E eu estou contando na tela do aparelho que eu estou entregando naquela pele 25 joules por centímetro quadrado. Mas, na verdade, lá dentro, na tecnologia inferior, eu estou entregando 60 joules. Está fritando a pessoa. Eu estou fritando. Então, eu sei de antemão que com 25 joules eu estaria num lugar seguro. Com 60, quem que garante que eu já não passei da pele, eu já não fritei literalmente a gordura e
eu passei da célula-tronco. Dali para frente, a pele não reptiliza. Então, realmente é um grande perigo. É um grande perigo. Bom, doutora, isso vai virar artigo, né, brevemente, e as pessoas podem ver detalhes sobre isso. Então, quem quiser saber mais detalhes, porque isso realmente é muito perigoso, doutora, como é que faz para fazer contato com a doutora Renata Duarte? Por ser uma questão mais técnica, pode ser direto no meu e-mail, renata@clinicaartnata.com.br. Beleza, então. Doutora Renata, obrigado por mais essa. Até daqui a 15 dias. Agradeço. Até. Conversei aqui com a doutora Renata Duarte, diretora da Clínica Artnata, colunista do Conexão Itajubá, com essas questões importantes em relação a esse problema sério que está acontecendo, que é o contrabando de equipamentos médicos para utilização na área de